Filipenses 2, a partir do versículo 12. Vamos procurar responder ao tema que está aí no boletim de vocês, que é como ser luz no mundo de trevas. Como isso pode acontecer? A partir do versículo 12, diz assim: Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me sustentará. Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, como nós podemos desenvolver a nossa salvação em meio a uma geração que rema, que vai ao contrário daquilo que nós temos como princípio e valores do reino de Deus? É interessante nós percebermos nesse texto como o nosso coração ele é enganoso, como o nosso coração ele tenta mostrar para nós e nos enganar a respeito de uma doutrina que é básico no cristianismo, de que Deus ele é onisciente. A doutrina de que Deus ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares e que Ele sabe de todas as coisas. E nós podemos ver nos relatos bíblicos, como por exemplo Caim planejou o mal contra o seu irmão. Ele maquinou em seu coração matar o seu irmão, chamando-o para o campo onde ninguém veria, onde ninguém estaria olhando o mal que ele tinha planejado. Então Caim mata o seu irmão. O que falar então dos irmãos de José, que venderam ele como escravo e contaram para o pai que ele tinha sido assassinado, morto por feras. Maquinaram, planejaram o mal contra seu irmão. O que dizer então de Davi? Homem rei, que tinha uma posição tão alta e poderia ter tudo, menos uma coisa:
a mulher de Urias. Então o que Davi faz? Planeja, maquina em sua mente, como eu posso ter essa mulher sem que o povo perceba que eu cometi algo errado. E então ele coloca Urias na frente da batalha para ele morrer. E então ele toma a mulher para si. É interessante que em todas essas situações parece que não tem ninguém vendo. Parece que ninguém pode acusar de que realmente isso aconteceu. E no exemplo de Davi, é interessante que Natã, o profeta, chega diante de Davi e expõe uma história na qual Davi fica bravo e fala: quem é essa pessoa? Vamos castigá-lo. E então é revelado diante de Deus o coração de Davi, e ele percebe que foi ele que fez aquilo. Aí nós podemos pensar: nossa, mas que crueldade planejar tudo isso. Que insanidade ter isso num coração contra essas pessoas, assassinato, vender como escravo. Querido, isso mostra a realidade do nosso coração, como nós planejamos fazer o mal quando não tem ninguém vendo. E é interessante que nesse texto, Paulo ele vai tratar da salvação dos filipenses, como se eles precisassem realizar essa salvação, não somente diante das pessoas, mas eles precisavam ter o olhar deles em Cristo, precisavam desenvolver a salvação deles, olhando para Cristo Jesus, tendo Cristo como aquele que guia todo o processo de salvação e que não existe nada que escape diante dele. Então nós vamos entrar nesse texto com a seguinte ideia, e é importante que vocês o anotem ou memorizem. A grande ideia é a seguinte: desenvolver a nossa salvação com temor e tremor consiste em cumprir a vontade de Deus com alegria, muito mais na presença de Deus do que na presença dos homens. Vou repetir. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor consiste em cumprir a vontade de Deus com alegria, muito mais na presença de Deus do que na presença dos homens. Queridos, logo nos primeiros 2 versículos, a gente já percebe algo meio estranho, porque Paulo ele vai falar que os filipenses eles precisavam desenvolver, realizar a salvação deles, mas ao mesmo tempo, no versículo 13, Paulo vai falar que é Deus quem efetua, tanto o querer como o realizar. Como que isso pode convergir? Como que de fato essas duas situações podem ser alinhadas ao ponto de eles olharem e falar: o que Paulo está querendo dizer? Por que ele fala que a gente tem que realizar, mas ao mesmo tempo ele fala que é Deus quem realiza? E aí é importante nós dividirmos isso em 2 situações. Primeiro, existe um ato que se chama o ato da salvação. O ato da salvação é simplesmente quando a graça de Deus alcança as nossas vidas. Amados, isso não depende do homem. Não depende da vontade do homem, não depende do querer do homem. Paulo está falando que é Deus quem opera o querer e o realizar. O que Paulo, então, está falando? No versículo 13, ele diz o seguinte: porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Queridos, tudo o que fazemos é por graça. Tudo o que podemos pensar de bom é por graça. Todo o amor que desenvolvemos para alguém, todo o princípio de evangelho que praticamos é simplesmente por graça imerecida. Somente Cristo Jesus é aquele que merece o mérito de toda a salvação. Somente Cristo Jesus foi o que se fez homem. Sendo Deus, se fez homem.
renunciou, se desfez da sua glória. Cristo Jesus fez a obra completa, sem precisar de intervenção humana para cumprir. Por quê? Porque era da vontade de Deus que fosse assim. Ele se esvaziou de sua glória, ele assumiu a forma de servo e se fez semelhante aos homens, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi exaltado soberanamente, é diante dele que todo joelho vai se dobrar e que toda a língua vai confessar, não porque simplesmente é um ato voluntário a princípio das pessoas, mas é porque é da vontade de Deus que Cristo seja exaltado e que as pessoas estejam diante dele redimidas e arrependidas dos seus pecados. Então Cristo, aquele que foi exaltado soberanamente, é o único que merece a glória e o louvor do ato da salvação. Mas então o que Paulo está querendo dizer? Quando ele fala no versículo 12 o seguinte: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Queridos, esse realizar, ele está ligado a um ato contínuo, a eles continuarem praticando a salvação. Esse realizar a salvação está ligado totalmente a um processo que nós chamamos de processo de santificação. O ato da salvação é um ato de Cristo. O processo de santificação envolve várias coisas. Por exemplo, e não é mérito nosso. Por exemplo, eu sei que a Bíblia me diz que eu não devo matar. E eu estou diante de uma situação que o meu coração quer fazer isso. E aí? Se a Bíblia me diz para eu não matar, como que é eu desenvolver a minha salvação diante desse ato? Não matar. Mérito meu? Não, porque a Bíblia diz para que eu não faça. Mérito de Cristo Jesus, mérito de Deus, porque Ele me ensinou a como não fazer. E nós precisamos entender que esse processo de santificação é algo contínuo. Tanto que Paulo, quando ele vai tratar dessa questão, ele fala que os filipenses, eles não deviam só realizar esse processo de santificação quando ele estivesse lá. Muito mais eles deveriam realizar quando Paulo não estava. Por quê? Querido, é muito fácil cairmos no erro e no engano no nosso coração de que porque as pessoas não estão vendo, não tem problema. Então, Paulo está tratando dessa questão do desenvolvimento da salvação como um ato que não deve ser praticado em primeiro lugar ou como origem diante dos homens, mas um ato que precisa ser praticado primeiramente diante de Deus, porque a única coisa que pode nos livrar, quando não estivermos diante dos homens, de não pecar, é se nós entendermos que estamos diante de Deus. É se nós entendermos que Deus, Ele é onipresente, que Ele está ali, que Ele sabe o que o nosso coração está desejando. E era isso que os filipenses precisavam entender. Assim como a torneira, após alguém abrir, jorra a água e continua jorrando, sem que aquela pessoa feche. Assim também como o sol, ele ilumina, e não perde a sua claridade, ao menos que aquele que o fez iluminar a terra tire sua claridade. Assim como o universo ele veio à existência pela palavra de Deus e continua existindo porque a palavra de Deus se cumpre, assim também é aquele que está na videira que precisa dar fruto, não porque o fruto vem dele mesmo, mas porque ele está na videira, e a videira faz com que ele dê fruto. Queridos, se nós somos salvos, nós fomos criados para dar fruto, fruto que permaneça, mas esse fruto só é possível não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos,
mas se nós permanecermos em Cristo. É exatamente isso que eles precisavam entender, que Paulo está tratando. Por que com temor? Por que com tremor? Porque, queridos, a salvação, quando ela é realizada diante dos homens, ela pode ser simplesmente um ato falso, um ato que não é com sinceridade, mas um ato que às vezes é de orgulho, um ato que às vezes espera receber algo em troca. Mas quando ela é com temor e com tremor, nós entendemos que estamos diante de Deus, não simplesmente com um ato de respeito, não só simplesmente como um ato de devoção, mas nós estamos diante do Senhor das nossas vidas, que conhece tudo que há em nós, que conhece todos os nossos pensamentos, que conhece todas as nossas vontades e que conhece todos os nossos desejos, seja o mais oculto que possa existir, Ele conhece. Por isso devemos realizar a salvação com temor e com tremor, porque diante de Deus, na presença de Deus, ninguém pode ser outra pessoa, ninguém pode enganar a Deus. Sonda o nosso coração, ó Deus, e nos conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e muda, converte o meu coração. Por isso que Paulo usa a expressão, muito mais agora na minha ausência. Queridos, os filipenses, eles precisavam realizar a salvação deles como um estilo de vida. Eles precisavam realizar a salvação deles diante de Deus, independente se Paulo estava vivo ou se Paulo estava morto. Não só referente às contribuições que eles mandavam para Paulo, não só referente ao doar-se simplesmente, mas a praticar os princípios básicos da fé cristã. Não só quando Paulo estava, mas quando Paulo não estava. Por isso que desenvolver a nossa salvação no processo de santificação é um estilo de vida para nós. Não é algo que agora eu tenho vontade, eu vou fazer e depois eu não faço. E também, amados, a salvação, o desenvolvimento dela, ela precisa ter origem na vontade de Deus, na presença de Deus e não na presença dos homens. Agostinho, em suas confissões, ele coloca um relato muito interessante, que ele vai falar que ele perguntou para todas as coisas criadas, para tudo aquilo que estava à volta dele, quem era o Deus dele. Ele perguntava, você é o meu Deus? Ele querendo saber. E aí ele começou e perguntou para a alma dele, começou a olhar para dentro dele e perguntou, você é o meu Deus? E ele fala que todos exclamaram em uma só voz, não somos o teu Deus, procura-o acima de nós. E então, o fechamento desse pensamento dele, em suas confissões, é o seguinte, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procuraste, disforme lançava-me sobre estas formosuras que criaste, estavas comigo e eu não estava contigo, chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez, brilhaste, cintilaste e logo afugentaste a minha cegueira, exalaste perfume, respirei-o suspirando por ti, eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e ardi de desejo da tua paz. Queridos, era isso que eles precisavam entender, que existia um privilégio maior, existia uma alegria maior, existia um evangelho tão mais belo quando eles aprendessem a olhar para Cristo e não simplesmente para Paulo. Quando eles aprendessem a tirar o olhar deles de Paulo, achando que Paulo deveria resolver todos os problemas deles, e olhar para Paulo rendidos,
de olhar para Cristo rendidos, falando: Senhor, o que eu preciso fazer no tocante à minha salvação? Como eu posso desenvolvê-la? Porque, amados, aqui o que está em jogo não é simplesmente se eu me salvo, porque isso nós não podemos fazer, mas é o grau de importância que nós damos à nossa salvação depois que a ganhamos de Cristo. O quanto ela é valiosa para nós. O quanto nós não queremos perder nada a respeito dela. O quanto nós queremos toda a alegria referente à salvação, o quanto nós queremos toda a paz referente à salvação, o quanto nós queremos todo o sofrimento referente à salvação, o quanto nós queremos toda a vida referente à salvação e o quanto nós queremos toda a morte por causa do Evangelho. Versículo 14, 15 e 16. Nós temos aí Paulo colocando diante deles os problemas que Paulo queria tratar. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Paulo expõe aqui primeiro o pecado da murmuração. Ele vai colocar diante deles o pecado da murmuração, e aí ele coloca em segundo ponto a discórdia. E aqui a gente pode pensar, é pecado discordar? Não, não é pecado discordar. Mas aqui o que Paulo está falando referente à discórdia é muito mais um ato faccioso a respeito da vida em comunidade. É algo que gera contenda, é algo que gera inimizade. São debates que não são necessários a respeito da unidade, que podem trazer edificação. São coisas que são totalmente fúteis. Queridos, Paulo está tratando esse pecado da murmuração e da queixa, porque isso não revela o que é ser filho de Deus. Ele fala que a geração é corrupta e perversa. Eles iam se parecer muito mais com essa geração corrupta e perversa, praticando a queixa e a murmuração, praticando as discussões, do que serem filhos de Deus irrepreensíveis. Eles iam se parecer muito mais com o mundo do que com Cristo. Por isso a realização dessa salvação diante de Deus. Porque, amado, quando nós pensamos na salvação como um ato que precisa ser exercitado diante de Deus, nós passamos a entender muito mais os nossos irmãos. Nós passamos a entender muito mais as dificuldades que eles têm na caminhada, porque nós sabemos que também são as nossas caminhadas, as nossas dificuldades. Sabe por que muitas vezes nós não olhamos para as nossas dificuldades na caminhada? É porque muitas vezes nós estamos procurando muito mais a aprovação dos homens do que a de Deus, referente à nossa salvação. É porque muitas vezes nós estamos procurando muito mais o favor dos homens do que o favor de Deus. E quando nós pensamos na salvação referente a ser exercitada diante de Deus, nós vemos que Deus tem muito mais graça do que os homens. Deus tem muito mais misericórdia para ser derramada em nossas vidas do que os homens. Mas muitas vezes procuramos favores dos homens. Entender que o nosso irmão é falho e ajudá-lo na caminhada cristã é ser filho de Deus. Entender que somos uma comunidade. Entender que a necessidade dele é a minha. Quando Paulo fala que eles precisavam ser filhos irrepreensíveis, era exatamente que quando o mundo olhasse para aquela igreja, eles não tivessem nada do que falar daquela igreja.
Porque eles não cometiam pecado, não, mas porque eles eram um. Eles conseguiam se resolver entre eles. As discordâncias deles não eram tão agravantes que as pessoas olhavam de fora e falavam: aquela igreja é dividida. Eles precisavam ter como princípio de que eles precisavam ser um para que o mundo creia que Cristo foi o enviado de Deus. Era isso que eles precisavam ter como princípio. E aqui Paulo fala que eles precisavam ser filhos irrepreensíveis diante de uma geração perversa, ser sinceros, serem íntegros e resplandecerem como luminares no mundo. Aqui, especificamente, seria uma comparação com as estrelas, brilhando. Queridos, oh, que grande luz é quando nós entendemos e vivemos o Evangelho para uma geração tão cheia de trevas. Mas não simplesmente quando nós queremos ser super-heróis do Evangelho, mas quando nós vivemos cada princípio tão básico ensinado por Cristo, como ler a Bíblia e fazer oração. Isso é ser luz. Porque isso não só atinge a minha vida, mas isso atinge a minha família, isso atinge a vida da igreja. Isso é ser luz. Ser sincero, ser íntegro, não com falsidade, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Frutos que iluminam uma geração que não sabe para onde caminha. É assim que nós somos. Luz, que eles possam olhar para nós e ver, sim, existe uma solução, existe uma resposta para toda essa maldade do mundo. E a resposta é Cristo, como luz do mundo. Mas ele vai falar no 16 que eles precisavam também reter. E Paulo fala que isso é para que ele não tenha corrido ou trabalhado em vão. Reter a palavra. Aqui uma corrida de atletismo no qual a tocha ela é acesa e vai até o final. Assim é a salvação. Retendo a palavra, aquilo que deixa a chama do nosso coração acesa cada vez mais por Cristo, até chegar ao final, até chegar ao grande dia que Paulo fala, que é o dia de Cristo, o dia do grande julgamento. A nossa vida está totalmente acesa diante de Deus, a nossa chama não ter se apagado, a chama da nossa salvação não ter esmurecido, por conta das influências do mundo. Os filipenses, eles não poderiam deixar a influência do mundo comandar a igreja, comandar os relacionamentos, comandar a salvação, mas a palavra de Deus deveria comandar. Retenham firmemente, não negociem a palavra de Cristo. Era isso que eles precisavam fazer. E isso é ser luz em meio a uma geração de trevas, reter a palavra. Nós podemos ver no versículo 17 e 18, que Paulo ele vai fazer um fechamento muito interessante, quando ele trata da sua libação, que ele vai falar que ainda que eu seja derramado como libação. A oferta de libação é um sacrifício que é feito de animais e que após o sacrifício é derramado ali o vinho, e quando sobe aquele aroma, quando evapora, Deus, ele aceita o sacrifício. Está lá em Êxodo, se vocês quiserem ver depois, em Êxodo 29, 38 e 41. Êxodo 29, 38 a 41. O vinho, ele era derramado em frente ou sobre o animal em chamas. Quando o vinho evaporava, o vapor subia. Isso simbolizava a ascensão da oferta sacrificial a Deus. Portanto, a vida de Paulo aqui, ela ia ser derramada
em cima do sacrifício e da fé daqueles irmãos. Aí a gente pode olhar, poxa, mas Paulo exortou tanto eles. Paulo falou tanto a respeito do pecado deles. Mas Paulo amava aquela igreja. Paulo olhava para aquela igreja e sim, via que aquela igreja era uma igreja de Cristo, mesmo com defeitos. Paulo, ele ia ter o privilégio e a alegria se ele fosse aquele vinho derramado que depois ia evaporar e que Deus ia receber o sacrifício da fé daqueles irmãos. Paulo, ele tinha a alegria em ser uma oferta de libação, porque ele amava tanto aqueles irmãos, que ele estava interessado em mudar todo o foco deles, para fazer com que eles olhassem para Cristo. Tanto que Paulo vai falar em Filipenses, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que ficaram. Ele vai falar para os filipenses, para eles pensarem nas coisas do alto, naquelas que são de Deus, não daquelas que são dos homens, porque Paulo está muito mais interessado em como Deus guardaria aquela igreja, de não ser parecida com o mundo, do que com aquilo que ele podia fazer por aquela igreja. Queridos, independente, se aquela pessoa que te ensinou a andar em fé, a fazer a caminhada cristã, se ela está viva ou morta, se ela está presente ou ausente, olhe para Cristo. Exerça a sua salvação diante de Cristo. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como obter essa alegria que Paulo fala? Como se alegrar em meio a um sacrifício? Primeiro, nós precisamos entender que essa alegria que Paulo está falando, ela não está nos homens, mas ela está em Deus, ela está no seu Senhor. Então, o que é básico para se ter alegria referente à salvação é: leia a sua palavra, permaneça em oração, tenha comunhão com os irmãos, vá regularmente à igreja, exalte o nome de Deus em adoração, mantenha o foco no Senhor, confie no Senhor. Isso é básico para se ter alegria na salvação. E quando nós aprendemos a ter alegria dessa forma, essa alegria não acaba, ela é eterna. Não existe circunstância que possa tirar essa alegria. Queridos, nós precisamos refletir quais situações nós nos sentimos tão propensos a murmurar, quais situações nós nos sentimos assim, com tanta vontade de falar mal, de discordar. Aqui percebam que a diferença não está na discordância, mas no modo de falar, na vontade do coração, na motivação do nosso coração, referente ao que é feito até mesmo na igreja. Quanto o nosso coração ele é propenso a reclamar. E como nós nos livramos disso, todas as vezes que tivermos essa vontade, isso não está de acordo com o que eu quero, com a minha vontade, com o meu desejo, com o que eu penso, louve ao Senhor. Louve a Deus nesse momento. Exalte o nome do Senhor, que você vai ver que aquilo vai sair do seu coração. De que forma as coisas da eternidade têm feito com que a nossa vida tenha as suas prioridades? Quais são as nossas prioridades? São eternas ou são passageiras? O que moldam elas? Como compartilhar a fé cristã? Porque os filipenses precisavam olhar agora para a vida cristã de uma forma que eles precisavam compartilhar o Evangelho, independente de Paulo. E é assim como nós precisamos compartilhar o Evangelho que nos foi dado por Cristo Jesus, independente se
Paulo está, se Paulo não está, se o meu pastor está, se o meu pastor não está naquele momento, o compartilhar da fé é um ato que todo cristão precisa fazer. Assim como aquela igreja precisava entender a sua responsabilidade sobre isso. A nossa salvação tem que ser praticada diante de Deus e não diante dos homens. Deus quer que temamos a Ele e que esse temor nos leve a praticar a nossa salvação com devoção e sempre que errar, se arrepender. E sempre que achar que eu posso cometer pecado porque não tem ninguém vendo, perceba, lembre, Deus está vendo. Não existe nada que possa passar desapercebido diante de Deus. Não pensemos que temos mérito na salvação. O mérito é somente de Cristo. Deus espera que demos toda a glória a Ele e que não pensemos que é mérito nosso, o nosso crescimento e o nosso avanço na fé. Precisamos acreditar que a vontade dEle se cumpre em nossas vidas, não porque merecemos, mas porque é da vontade dEle que isso aconteça. Então a chamada, para terminarmos, é que em vez de as situações influenciarem a nossa maneira de olhar para a caminhada cristã, elas precisam ser motivo de alegria, pelo fato de estarmos realizando nossa salvação diante daquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Ser luz, ser filhos irrepreensíveis, praticar a nossa salvação diante de Deus, ter temor a Deus, ter tremor diante de Deus, confiar em Deus. É isso que nós precisamos. Porque, queridos, os frutos que nós damos na caminhada cristã é o maior testemunho da nossa fé. É o maior testemunho se de fato o sacrifício da nossa fé ele está sendo aceito por Deus. Mas não só frutos para que as pessoas percebam, mas frutos que nós podemos perceber que realmente nós crescemos. E cada dia mais nós continuamos realizando isso na presença de Deus. Amém?